E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de C Sharp mais QL. Meu nome é Caio Malheiros e na nossa última aula, pessoal, o que nós fizemos? Na nossa última aula, nós revisamos e eu revisei para os alunos da ETEC e mostrei para quem não é aluno da ETEC como que a gente faz para criar os arquivos, no caso, criar uma interface gráfica, criar um formulário aqui, uma telinha, no caso de cliente, e criar a classe Model de cliente. Legal? Até exemplifiquei aqui de criando uma classe de produto, mas essa classe ainda não tem nada. Beleza? Bom, agora que nós já temos a classe de cliente, a tela de cliente, nós temos que criar, no caso, a nossa classe DAO de cliente, que vai ser responsável pelos métodos SQL para a minha tabela de cliente. Beleza? Então, como que você vai fazer isso? Você vai clicar com o botão direito, adicionar classe. Eu vou colocar aqui uma classe chamada produto DAO, porque eu já tenho uma classe cliente DAO. Adicionar. E repara que ele já criou a minha classe. E agora, pessoal, basta você colocar os métodos SQL dentro dessas classes, tá? Aqui dentro da minha classe cliente DAO, eu já tenho aqui alguns comandos que nós já vimos nas aulas da ETEC, mas eu vou revisar aí, passo a passo, todos os métodos SQL, todos a gente vai revisar, beleza? Para que a galera do YouTube que está assistindo, que está acompanhando a gente, consiga também entender e desenvolver aí esses métodos, beleza? Eu vou até apagar e a gente até faz de novo os métodos, legal? Vamos fazer isso mesmo, tá? Eu vou selecionar tudo isso daqui, ó. Vou selecionar tudo, vou apagar, beleza? Vou apagar esse cara aqui. Não, vou deixar esse aqui também. Deixa eu só criar aqui, para caso a gente esqueça alguma coisinha, tá aqui para a gente consultar. Então, beleza. Vou apagar esse cara aqui também. Pronto, vamos começar do zero. Para começar, pessoal, o que nós vamos fazer? Dentro dessa classe, é igual eu comentei com vocês, eu vou criar os métodos SQL. Tá? Então, uma dica legal para você criar os métodos SQL é você fazer isso aqui. Ó. Você vem aqui no seu código, coloca jogo da velha, digita region e coloca método cadastrar cliente. Vou dar um enter, jogo da velha, end region. Olha que legal, isso aqui vai permitir que você faça isso, ó, que você consiga ver esse marcador aqui e você minimize o seu código para que não fique todo aquele código exposto aqui. Beleza? Dá até para você depois fazer algumas coisinhas aqui. Bom, depois disso, eu vou criar aqui ó, um método do tipo public void chamado cadastrar. Beleza? Cadastrar. Beleza. Depois disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui vou digitar try, vou clicar tab, vou digitar tab duas vezes, lembrando que o tab está do lado da letra Q, ó, tab, e para ele criar essa estrutura aqui para mim do try catch, beleza. Dentro do try catch eu vou colocar aqui erro, beleza, e vou colocar aqui, pessoal, um message box, ó, message box ponto show. Vou colocar aqui, ó, aconteceu o erro, mais erro. Para caso ele dê algum tipo de erro, ele mostre para a gente aonde está esse erro, beleza? Bom, caso o seu message box não apareça, ó, pode ser que ele apareça dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar o using. Pode ser que ele apareça assim, ó. Ele não reconheça. Aí você vai ter que digitar exatamente igual está aqui, deixar o cursor do teclado piscando, Ctrl ponto e fazer o using desse cara aqui, ó, system_window.form. Beleza. Pronto. Feito isso, agora a gente já começa a codificar o nosso método. Antes, pessoal, da gente começar a codificar o nosso método, nós precisamos definir uma maneira para a gente se conectar no banco de dados. Então, olha que legal. Aqui
embora a gente já tenha a classe Connection Factory, ele não se conecta no banco de dados sozinho, né? Eu preciso utilizar esse método aqui, getConnection, dentro da minha classe DAO. Eu preciso utilizar esse método aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou até pegar aqui para a gente ganhar tempo. Ah, eu não coloquei. Beleza, vamos na mão então. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou criar aqui em cima, nessa classe, um atributo do tipo MySQL Connection, chamado conexão, e vou falar que ele vai receber o que? Ele vai receber... Minto, não vai receber nada. Vou deixar só ele aqui, só criado. Daí eu vou criar um construtor para essa classe. Legal, criar um construtor. E dentro do construtor eu vou fazer um dis.conexão é igual a connection factory ponto get, não tem ponto aqui, ponto, não tem ponto, get connection, beleza? Então, o que ele vai fazer, pessoal? O construtor, ele é um método, não é um método, né? Tem a galera que chama que é método, tem uma pessoa que fala que não é método, ele é um recurso, vamos chamar de recurso. Ele é um recurso que quando você instancia um objeto, ele executa alguma coisa. Então, quando você instanciar um objeto da classe ClientDAO, ele vai executar o que tem dentro de um ou vários construtores. Então, uma classe pode ter mais de um construtor. Bacana? Nesse caso, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele atribua na minha variável conexão, no meu atributo conexão aqui no caso, o resultado do retorno do método getConnection. Então, lembra que o getConnection ele conecta no banco de dados e pega esse objeto, pega esse resultado, digamos assim, e armazena dentro da minha conexão para que eu consiga utilizar no meu código aqui. Bacana? Outra coisa importante, pessoal, durante as aulas nós fizemos isso daqui, né? Conexão.open. A gente abriu a conexão, nós abrimos a conexão no construtor. A gente não vai fazer isso, tá? Ó, a gente vai abrir a conexão de acordo com a execução dos métodos. Então, toda vez que eu for cadastrar, antes de cadastrar eu abro a conexão e depois que eu cadastrei, eu fecho a conexão. Vou alterar, abro a conexão, faço a alteração, fecho a conexão e assim por diante. Beleza. Qual vai ser a estrutura desse método, pessoal? Bem simples, ó. Como parâmetro aqui, ó, lembra que eu comentei com vocês que um objeto, um método cadastrar, ele tem que cadastrar um objeto que veio da telinha de cliente com os dados a serem cadastrados. Então, olha que legal. Quando eu executar, o cara vai digitar todos esses dados, vai clicar no botão cadastrar. Ao invés de criar as variáveis para receber esses dados, nós estamos armazenando esses dados dentro de um objeto do tipo model da classe cliente. E depois que esse objeto já tem os dados, eu vou mandar esse objeto para o banco de dados, certo? No caso, quem manda o objeto para o banco de dados é o método cadastrar da classe ClientDAO. Então, se o método cadastrar vai cadastrar um objeto model com esses dados, eu preciso falar que o parâmetro dele será um objeto que eu chamei de obj do tipo cliente. Esse cara aqui, pessoal, vai determinar que quando eu chamo o método cadastrar, eu seja obrigatoriamente necessário passar um objeto do tipo model com os dados, beleza? Bom, feito isso, pessoal, agora eu vou copiar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ir seguindo, a gente vai ganhando tempo. Depois que eu fiz isso, o primeiro passo, ó, vou até colocar aqui, ó. Primeiro passo. Definir o comando SQL. Então, agora que eu já sei o que tem que fazer, eu vou copiar esse cara aqui, ó, e vou colar aqui e vou explicar para vocês aqui. Então, como que eu defino um comando SQL, pessoal? Eu crio uma variável string, chamada SQL ou qualquer coisa, e coloco o insert, o comando SQL, dentro da minha variável SQL do tipo string. Lembrando, pessoal, que olha que bacana. Então, conseguem enxergar que eu utilizo um arroba antes das aspas duplas? Esse recurso é bem interessante para que você consiga dar enters
no seu comando SQL. Então, vai chegar um ponto que você vai criar comandos SQL bastante extenso, né? E para que fique mais organizado, você coloca esse arroba para você dar enter. Se você não colocar esse arroba, você tem que colocar o comando inteiro em uma linha só. Beleza. Feito isso, eu fiz o insert into cliente, coloquei os campos da minha tabela e o próximo passo é definir os valores. Os valores, pessoal, para cada valor que você vai inserir, você vai colocar um arroba nome, você vai colocar um arroba e um nome, tá? Então, por exemplo, o arroba nome, ele vai guardar o que vier do atributo nome do meu objeto que veio da tela. Então, o que o cara digitou na tela, ele vai substituir nesse arroba nome pelo nome. Então, se o cara digitou Caio, ele vai trocar esse arroba nome por Caio. E assim você vai fazer isso para todos os campos, legal? Isso aqui são o que nós chamamos de parâmetros. Beleza. O segundo passo, pessoal, ó lá, o segundo passo é você fazer o quê? É você organizar o seu comando SQL. Então, embora a gente saiba que isso aqui é um comando SQL, o C# não sabe. Você tem que falar para ele, olha, isso aqui é um comando SQL, você vai executar esse comando SQL e além de executar, vai substituir e organizar os meus campos aqui, ó, legal? Você tem que falar para ele, olha, no lugar do arroba nome, você vai pegar o que te dá no atributo nome. No lugar do arroba e-mail, você vai colocar o que veio do atributo e-mail dentro do meu objeto. Bacana. Como que eu faço isso? Eu utilizo essa classe aqui, pessoal, MySQL Command. Bacana, ó. Então você vai criar um objeto. Eu criei um objeto aqui chamado executa cmd_sql da classe MySQL Command. Então, MySQL Command executa cmd_sql igual a new MySQL Command SQL, vírgula conexão. Então eu preciso passar para o construtor dessa classe qual é o comando SQL que ele vai executar, que está aqui, e qual é a conexão que ele vai se conectar, que está aqui, que eu defini aqui em cima. Beleza? Bem simples, né? Feito isso, eu vou usar esse executa cmd_sql.parameters.addWithValue. Eu vou utilizar esse recurso aqui, pessoal, para falar para ele da onde que ele vai pegar a informação para substituir pelo arroba do nosso comando SQL aqui em cima. Então, olha que legal. Eu vou falar para ele que o arroba nome vai vir do obj.nome. Então, o que ele vai fazer? Qual que é o fluxo, pessoal? Então, olha que legal. Vamos com calma. Primeiro, o usuário vai digitar o nome aqui, certo? Esse nome vai ser armazenado dentro de um objeto do tipo model da minha classe cliente. Beleza. Depois disso, eu falo para o C# pegar o que está dentro do atributo nome, que é o nome que foi digitado na tela, e substituir pelo arroba nome. Fazendo isso, ele vai pegar o nome que o cara digitou na tela, coloca aqui para inserir no banco de dados. Você vai fazer isso para todos. Ó. Você vai fazer para o e-mail, para a senha, e se tiver mais, você faz para todos aí. É um Ctrl+C, Ctrl+V, legal? Eu recomendo que você vá digitando, pelo menos no começo, para que você vá se acostumando com a sintaxe. Bacana? Bom, lembrando que o MySQL Command pode ser que ele não seja reconhecido também. Então, você vai verificar se o MySQL Data Client, o MySQL Client, ele está nos seus usings, né? Caso não esteja, apesar que ele vai estar porque a gente já usou aqui, ó. A gente já colocou ele, então ele vai aparecer. Bom, depois disso, pessoal, basta eu abrir a conexão, olha lá, conexão.open, certo? E executar o comando, né? Ó, executa comando SQL.execute nonQuery. E depois eu fecho a conexão. Close. Fechei a conexão e eu já vou colocar uma mensagem aqui dizendo se o cadastro foi realizado com sucesso, né? Então eu vou colocar uma mensagem box e vou colocar cadastro realizado com sucesso. Beleza? Então, pronto, eu já fiz o método
cadastrar. Vou salvar. Vamos já implementar, pessoal, para a gente não perder tempo, tá? Ó, então, agora que eu já tenho o método, agora eu vou vir aqui na tela de clientes, ó. Clico 2 vezes no cadastrar e vamos fazer a implementação, ó. Deixa eu até apagar esse cara aqui, para que a gente faça juntos, né? Ó. Vou apagar esse carinha aqui também, ó. Beleza? Ó. Repare que já tem alguns códigos aqui. Tem alguns códigos aqui, pessoal. Como eu apaguei os métodos, ele vai dar erro, então eu vou comentar, beleza? Então, vamos lá. Vamos implementar o botão. Para implementar o botão, pessoal, é bem simples, ó. Você vai instanciar primeiro um objeto da classe cliente, beleza? E vai receber os dados dos campos, né? Então, como que eu faço para receber os dados? obj.nome recebe txt nome.text. obj.email recebe txt email.text. obj.sexo recebe o cb sexo.text, né? Beleza, deixa eu ver se tem mais. Então, nome, e-mail e falta senha. obj.senha é igual a txt senha.text. Bom, agora que eu já recebi os dados, eu vou criar um objeto, ó, o objeto da classe cliente DAO, né? Então, cliente DAO igual a new cliente DAO e vou colocar DAO.cadastrar passando como parâmetro o objeto. Pronto, pessoal. Já implementamos aqui o botão cadastrar. Então, repare que é bem simples, pessoal. Bem simples. Depois você vai perceber que não é difícil. Ele é um pouco trabalhoso, tá? Então, no começo, eu recomendo que você faça manualmente, digitando e pausando o vídeo, tá? Vou salvar. Salvar. E agora, pessoal, olha o que eu vou fazer. Deixa eu visualizar aqui, ó. Eu vou abrir o program.cs, ó, chatal. Nesse program.cs eu vou determinar qual vai ser o primeiro formulário que vai abrir quando a aplicação rodar, né? Então aqui, ó, frm cliente. Vou executar e já vamos fazer um teste, né? Para ver se está salvando no banco de dados. Então, ó lá, vou colocar aqui Caio Duarte, md.caio@yahoo.com.br, senha 123, sexo masculino. Cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Será que ele cadastrou mesmo? Vou dar um OK. Vou lá no meu banco de dados, vou clicar com o botão direito aqui em cliente e vou clicar em Select Rounds. Ele vai fazer um select no asterisco from cliente e vai mostrar para mim aqui os dados da minha tabela de cliente. Então repare, pessoal, que ele já está cadastrando. Ó. Ele cadastrou, ele pegou da nossa telinha aqui e salvou no nosso banco de dados. Tranquilo? Então, pessoal, repare que é bem simples. Caso você tenha alguma dúvida, poste nos comentários. Poste aí no Microsoft Teams, você que é aluno da ETEC. Vale a pena, pessoal, vale a pena lembrar que você precisa praticar e você precisa ir bem devagar. Caso dê erro, você volta e faz de novo. Revisa linha por linha e faz de novo. Para a galera que não tem o recurso para fazer nesse momento, fica tranquilo que a gente voltando, a gente vai refazer todo esse processo nas aulas da ETEC novamente, beleza? Vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Fui!